Boa noite. Bem, geralmente quem já vem aqui me vê na posição do tio Márcio, né? Porque eu trabalho aqui na casa, na direção, das palestras, de vez em quando ajudo no SAPS, ajudo na recepção, na livraria, porque é trabalhando que a gente vai crescendo, né? E já fica aí o convite para aqueles que quiserem começar a se movimentar no trabalho, né? Que é só procurar alguém da direção aí que certamente vou orientar. Então, vou falar hoje um pouquinho da parte de liderança e Kardec trazer o tema de liderança veio para mim porque eu tenho participado de alguns espaços e ambientes, não só no meu trabalho como consultora de saúde e segurança, mas também na Escola de Líderes do CERJ. Então, tenho acompanhado esse movimento, né, que o Espiritismo está dando em vários vieses de melhorias, de avanços, de temas, e falar de liderança é uma necessidade hoje para a gente dentro da nossa sociedade atual, e especialmente dentro do movimento espírita. Sobre que tipo de liderança, o que queremos como liderança, se somos liderança. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Opa! Então, quando a gente pensa na palavra liderança, ou líder, né? O que a gente lembra? A gente lembra de autoridade? A gente lembra de alguém que tem poder? A gente lembra de alguém que tem influência? A gente lembra de alguém que presta um serviço. Dessas palavras todas que a gente pensa, normalmente o que mais aparece é poder e influência, que são duas coisas que, usadas de forma equivocadas, podem dar uma bela de uma confusão na vida própria e dos outros, né? Então, eu fui lá no dicionário. Quem me conhece, já viu alguma palestra minha, sabe que eu sempre vou no dicionário. O antigo, na minha época, era o Aurelião, pai dos burros, desse tamanho, que virou agora suporte de monitor, né? Porque temos a internet, graças a Deus. Fui no Michaelis online e botei assim, definição de líder. E apareceram essas respostas aí. Pessoa com poder de decidir, de se fazer obedecer. Pessoa com capacidade de influenciar nas ideias e ações de outras pessoas. Pessoa que comanda qualquer movimento popular. Membro representativo de uma bancada parlamentar numa assembleia, e aí já falando da parte política, né? E pessoa ou equipe ou time que se ocupa a primeira posição no campeonato, falando mais na área esportiva. Então, vou ficar com os três primeiros, que são os que a gente vai, né, tentar linkar aqui com alguns pensamentos. E vejam que tem umas palavrinhas ali, toda vez que eu faço um estudo, eu falo assim, quais são as palavrinhas que brilham para mim, né? E as que brilharam foram essas, ó, poder de decidir, influenciar e comando. Tá? Então, lembrem disso que a gente vai falar já já. Bem rápido. Quais são as características, então, de um líder? Ele tem poder de decidir, muitas vezes sobre a própria vida, mas também sobre a vida do outro. Ele tem capacidade de influenciar, e aí influenciar é difícil eu me auto-influenciar, eu só posso influenciar o outro. E ele tem capacidade de comandar, que eu usei uma licença poética aqui para usar a palavra orientar, que eu acho, né, comandar acaba parecendo muito impositivo, né? Quando a gente pensa num líder do ponto de vista positivo, uma orientação. Ele tem a capacidade de orientar, né? E a importância de orientar. Aí sim, cabe a auto-orientação e a orientação do outro. Então, são essas três características que, em geral, vão definir alguém que é liderança. Quem aqui vocês já ouviram falar assim, fulano de tal é um líder nato? Certamente, né? Eu escutei isso a minha vida inteira. Onde você se mete, você vê. Pois é. E eu não me percebia dessa forma. Eu não percebia que eu ajudava a decidir coisas. Eu não percebia que eu influenciava pessoas que eu nem imaginava que eu estava influenciando. E também não percebia que, sem querer, eu estava orientando, dando só minha opinião. Né? Doce ilusão, né?
E às vezes ninguém nem pedia, e eu enxerida ia dar e dava. Ou seja, eu tinha as características de uma liderança, mas não me reconhecia nesse papel. Consequentemente, muitas vezes eu não me importava com o meu comportamento enquanto liderança. Deixa, eu sou só mais uma no meio da multidão, né? E aí eu fui estudando lideranças, até por conta do trabalho que eu faço no meu trabalho profissional e tudo, e entrei no foco dos tipos de liderança. E eu fui entendendo que a gente tem 3 níveis de liderança. A gente tem líder de si mesmo, que foca no autodesenvolvimento, certo? Tem o líder de outros, que orienta uma equipe, independente de quem esteja. E tem o top das galáxias, líder de líderes, que são pessoas que desenvolvem novos líderes. E aí a gente faz, nesse momento, aquela reflexão. Aonde eu estou nessa cadeia aí? Só que vocês viram que está sublinhado ali? É porque hoje eu vou focar no líder de si mesmo. Porque isso tem tudo a ver com aquela palavrinha que a gente roda, 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 roda e cai nela. São 2, na verdade, reforma íntima. A gente roda um monte de assunto e cai na reforma íntima, né? No autodesenvolvimento, na evolução, na melhoria para ser um homem de bem, homem ou mulher de bem. Certo? Então a gente vai ver que o líder de si, ele olha para si mesmo e faz aquela reflexão. O que eu estou fazendo da minha vida? Aquilo que eu falei, o que eu faço que eu influencio os outros? O que eu faço que eu comando, que eu oriento? O que eu faço que eu tenho poderes sobre decisões individuais ou coletivas? E aí, fui eu ainda catucando lá na internet o dizer inteligência artificial, né? Porque a gente tem que usar a inteligência artificial, mas com inteligência humana, tá, gente? Não é sair usando aí discriminadamente sem fazer filtro, verificar, essas coisas todas. Ela é só mais uma ferramenta que nos ajuda. E aí eu perguntei lá para a inteligência artificial quais eram os maiores líderes da história, só para a gente ter uma referência, né? E ele apareceu assim, ó, os maiores líderes militares e conquistadores. Ou seja, eu nem perguntei qual era o tipo. Eu falei assim, qual o maior líder da história? Ele dividiu em 2 grupos, militares e conquistadores, sociais e políticos. No militar e conquistador, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Gengis Khan e Júlio César. Certo? Ainda falei assim, agora faz uma imagem com geral aí, ela fez aquela imagem ali bonitinha. Só para a gente associar as pessoas. Foram pessoas que foram líderes. Ou seja, tinham capacidade de decidir, orientar e influenciar. No caso dele, sim, comando era muito forte, né? Porque se tratava de militarismo, né? De questões políticas e conquistas da história de uma forma geral. Mas tem os líderes do movimento social e político, que foram Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e Abraham Lincoln. Pessoas que tinham capacidade de decidir, orientar, comandar e também de influenciar. Percebam que até agora eu não falei nada se é para o lado bom ou para o lado ruim, certo? A gente está aqui definindo, esquentando aqui os miolos. Aí eu falei, então tá, já que eu vou falar na casa espírita, eu quero que vocês me digam aí, inteligentes artificiais, robozinhos do meu coração, no lado espiritual, quem é que se destaca? E aí vem Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda, Maomé e Confúcio. Reparem que são pessoas que a gente já estudou em algum momento, ou na história, na filosofia, na política, ou em termos de estudo das religiões, no ESD 1, né, que a gente estuda a história das religiões, no EAD também, que tem as histórias da religião, e o top 1 era Jesus Cristo. Alguém duvida do motivo? Ele tinha capacidade de decidir, liderar, orientar, influenciar, e muitos mais né? Muitos mais verbos ele tinha para poder compartilhar com a gente. E aí eu falei, bem, se no lado espiritual a gente vê os
top ali, né, pessoas que foram líderes porque influenciavam de fato a sociedade, influenciaram de fato todo o movimento que organizou religiões, eu preciso entender, então, quais são as características desse líder espiritual, dessa pessoa que não pensou só nos 3 verbos básicos, mas pensou em como esses 3 verbos básicos atingem as outras pessoas. E como esses 3 verbos básicos vão atingir? Primeiro, através de servir, inspirar e assumir responsabilidade moral. Esse foi o resuminho que eu entendi quando eu fiz o estudo. Servir, inspirar ou influenciar e assumir responsabilidade moral. E assumir responsabilidade moral tem tudo a ver com autoconhecimento, reforma íntima, né, estudo, saber ter algumas características que às vezes nos faltam, né? Primeiro, humildade, escutar mais do que falar. Essa, para mim, escutar mais. Humildade, eu nem sei muito como me classificar na escala aí, né, do 0 a 10, não. Mas falar mais, ouvir mais do que falar, eu venho tentando há 10 anos, confesso para vocês. Às vezes me dá uma coceira, aí eu lembro do livro, do filme, Água da Paciência, o Dina, fecha a boca. Então, é um exercício. Porque, às vezes, no mundo tão atribulado, a gente só quer falar. Porque tem tanta coisa nessa cachola, que eu falo assim, eu tenho que jogar isso de algum jeito, gente. E aí eu falo, opa, mas e se o outro tiver tanta coisa na cachola também? Quem vai jogar em quem? Eu tenho algumas amigas que a gente tem que falar assim, altos, minha vez, na hora de conversar. Porque uma falando em cima da outra. Até que eu conheci meu marido. E meu marido, ele falava só essa frase, você vai deixar eu acabar? Você pode me ouvir? E aí eu vou, tá bom, entendi. E aí eu fui aprendendo. Estamos há 7 anos já num bom diálogo. Eu confesso que eu acho que, de fato, eu já melhorei, né? Ele hoje não está aqui porque está trabalhando lá no Rio, mas normalmente ele concorda com essa frase. Posso expô-lo sem problema. Segundo, caridade, compreender as limitações alheias. E uma vez fazendo um estudo, eu percebi que quando a gente faz a caridade, a gente sempre, no aspecto geral, acha que está ajudando o outro, né? Mas, na verdade, a gente está se autoajudando. E isso, dentro do espiritismo, para mim, foi tão libertador. Porque compreender as limitações alheias confortou meu coração quando eu pensava assim, gente, não é possível que essa pessoa não entenda isso. E eu falava, não, é possível. Cada um está em um estágio de evolução. Aí confortava meu coração. Não é à toa que o espiritismo é confortador, né, gente? Porque eu começava a entender que eu não podia cobrar do outro a mesma visão e pensamento que eu tenho. Então, era uma característica que eu vinha sempre e cada vez mais. Ainda mais em família, né? Porque família tem uns desafios especiais. O pessoal nem sabe quanto que eu falo, meus irmãos nem imaginam quanto que eu falo das histórias deles. Disciplina, coerência entre fala e ação. Lá no Evangelho, né, Kardec traz para a gente toda a temática da disciplina, no Livro dos Espíritos, toda a parte, né, falando da importância da disciplina, que é ter, nada mais é do que ter coerência e fala e ação. Essa disciplina não é aquela da rotina, né? Acordo 5 horas, vou malhar, vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É a disciplina de saber estudar, aplicar aquilo que se faz coerente. Eu não posso chegar aqui, falar para vocês usarem o cinto de segurança e, quando vocês saírem, eu dar um carona e eu estar sem cinto de segurança. É incoerente. E, ultimamente, tem bastante dificuldade, que todo mundo fala muito, de ter coerência entre o falar e o agir. Sociedade, né? Depois, resiliência, perseverar sem reclamar. Esse aí também era campeão na minha vida. Uma vez uma amiga, que eu trabalhei com ela em 2017, ela até já desencarnou, uma grande amiga minha, Ellen Cris, ela falou assim para mim, mulher, tu tá aqui na fábrica e tal, mas tu reclama, que tu nem percebe. E realmente ela tinha razão, eu não percebia que eu reclamava de tudo.
eu ficava tão irritada que as coisas não davam certo do jeito que eu queria, que eu reclamava. Até que no dia que ela me deu essa catucada, tem umas amigas que batem bonito na gente, né? Mas são necessárias. Eu falei, é verdade, deixa eu começar a observar. E aí eu comecei a observar e eu comecei a escrever. Eu comecei a anotar as coisas que eu reclamava no dia do trabalho. Eu tinha um caderninho que eu ia anotando. E eu fui vendo aquilo que se... Olha só, eu desenvolvi um método de reclamação, né? Eu sou muito especial, gente. Eu sou muito sem noção. E aí eu comecei a ver aquilo que se repetia. Eu falei, bem, se isso se repete durante uma semana, ao invés de eu reclamar, o que eu vou fazer? Resolver. Pronto. E se não tem solução, solucionado está. Muito bem, juntou o espiritismo, a terapia e essa minha amiga, eu diminuí assim 90% a reclamação na vida, gente, confesso a vocês, foi uma tática boa. Segundo, por último, esperança, incentivar os outros nos momentos difíceis. E na situação que a gente está hoje na sociedade, às vezes é até um desafio chegar para a pessoa e falar, a sociedade está evoluindo e melhorando. Eu tive esse papo esses dias com um colega de trabalho. A sociedade está evoluindo e melhorando. Ela, tem certeza? Eu vejo tanta coisa ruim, tanta violência, tanta gente morrendo, tanta doença, tanto isso, tanto aquilo. Até que eu virei e falei assim, você já parou para pensar que no início dos anos, dos séculos atrás, a gente se divertia, ao invés de uma bola no Maracanã, no futebol, eram pessoas que iam morrer para os leões comerem. E as pessoas batiam palma para isso. O que eram os grandes touradas e coliseus? Pessoas que eram verdadeiras atrocidades. E aquela população primitiva e do jeito que aprovava. Vamos botar todo mundo no circo e deixar o leão comer todo mundo. Perdeu a perna. Hoje isso é inimaginável. Hoje, se alguém vira e fala que fizeram uma rodinha e botaram as pessoas para bater e baterem palmas, venderam ingresso, isso é motivo de escândalo social. A gente não evoluiu? Evoluiu. Só que a gente não consegue perceber, porque existe uma tendência a sempre focar no negativo. Mas quando você é líder, você tem que dar esperança para as pessoas, mesmo no momento difícil. E muitas vezes, a si mesmo. Descobrir situações da própria vida e falar, beleza, é isso aí. Recentemente eu fiz um teste genético, que minha nutricionista pediu para eu ver as zicas no meu tratamento da obesidade. E apareceu um achado genético, uma doença rara, chamada doença do fator 12. Resumindo, é uma proteína lá que mexe na coagulação do meu sangue. Eu sou uma pessoa que eu tomo anticoagulante, então eu tenho uma válvula metálica no coração. Eu falei, show de bola. Por quê? Porque o problema da doença é dar coágulo, eu já tomo anticoagulante, ó, easy life. Facinho, facinho. Beleza. Aí eu fui pesquisar um pouco mais dessa doença, marcar o hematologista e tudo, e aí eu descobri que essa doença acomete 1 em 1 milhão. É uma doença rara. Aí foi a hora que eu cheguei e falei, cara, eu sou muito especial. 1 em 1 milhão? Sou muito legal, sou muito especial. E fui brincar com a minha amiga sobre isso. Ela falou, tu tá de sacanagem? Tá de brincadeira? Tu tá comemorando, dizendo que você é 1 em 1 milhão e achando isso legal? Isso é uma doença, isso é sério. Tá. Eu levei até um baque. E aí eu falei, minha amiga, de todo o coração, essa é a forma que eu encaro para ter mais esperança. Para não levar a doença para a minha vida e me paralisar. É a forma que eu descobri de fazer piadas, né? Quem me conhece socialmente sabe que eu faço várias piadinhas sobre a minha própria saúde. Inclusive que eu tenho 41 anos e tenho um prontuário de alguém de mais de 70. 4 cirurgias, umas zicas especiais aí e tal. Mas se eu não levar dessa forma, muito provavelmente, eu não só vou me piorar, como eu vou piorar as pessoas ao meu redor. E aí ela falou, tá bom, te perdoo. E assim acabou o diálogo, ok. Mas é uma coisa que eu tive que aprender a lidar para que isso não virasse um problema não só para mim, mas para as pessoas ao meu redor. Né?
Então, são coisas que a gente vai descobrindo aí ao longo do tempo. Aliás, eu tenho conversado bastante com a espiritualidade, que eu acho que todas as provas de saúde, eu falei, é nessa que eu vou. Nessa encarnação, vamos pagar todas, manda aí. Né? Porque cada dia, cada mergulho é um flash. Cada dia descubro uma zica, mas vamos embora. E aí eu quis trazer também, pensando no autoconhecimento, pensando no que a gente significa, a questão 573 do Livro dos Espíritos, que fala sobre missões na Terra. E diz assim, as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, sejam elas grandes ou pequenas. Aquele que cumpre a sua missão trabalha para o bem geral. E por que eu trouxe esse trecho? Porque a gente acha que quando a gente vai liderar o quê? Um big projeto super sinistro, que eu vou acabar com a fome no mundo, eu vou dar toda a energia do mundo e eu vou trabalhar na casa espírita 24 horas por dia. Oh, a gente está falando de líder de si mesmo. Você não pode ser líder dos outros e nem líder de líderes se você não liderar a sua própria vida. Quando Kardec fala que cada um ganhou uma missãozinha, se tu passar por ela, tu já está de boa. Aí sim, né? Passei por essa, próxima etapa. Então, foi muito... Quando eu me percebi nisso, o pessoal falava assim, você fala tão bem, né? Você lê e tal, vai fazer palestra. E eu falava, não vou fazer não. Se eu falar alguma coisa errada, eu não tenho esse domínio todo. Não, vai. Aí, beleza, marcaram. Eu estava no ESD 2, com a tia Gleice, e ela falou assim, ó, no final do curso, todo mundo que quiser vai ser organizado para apresentar. E aí eu falava assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir falar sério como as pessoas falam. Eu vou falar piada, eu vou contar minha vida, vai dar ruim. E ela falou, não adianta forçar. Se você tentar fazer aquela voz de queridos irmãos, estamos aqui, todo mundo vai ver que não é você. Então, vai na tua e vai na fé. E aí eu me chamei a responsabilidade de, já que eu fui oradora no CA, na escola, oradora na 8ª série, na formatura, oradora no 3º ano, depois eu fui fazer a retrospectiva, eu falei, rapaz, não é que eu falo? Então, vamos usar isso para uma coisa boa, né? E aqui estamos, com a paciência de vocês, né, e o convite do tio Márcio. E aí a gente entra na historinha de Kardec para a gente linkar o que o Kardec foi dentro desse aspecto de liderança no movimento espírita. Então, Kardec, conhecido também como Hippolyte Léon Denis Rivail, desculpe meu francês, não sei falar, né? Foi um pedagogo, professor e tradutor francês, que ficou conhecido como codificador do espiritismo. Ele buscava conciliar espiritualidade, ciência e filosofia. Ele foi discípulo do renomado educador suíço John Heinrich Pestalozzi e, a partir de 1854, começou a frequentar as reuniões mediúnicas, inicialmente com ceticismo, não acreditava, né? Mas acabou se convencendo da existência de uma inteligência espiritual por trás do fenômeno. E aí a gente vê o papel de que Kardec vem e traz. Ele fala assim, ó, mesmo quem não acredita, ele deu uma chance para ver o que era e se descobriu nesse processo. Quando eu comecei aqui na Casa Espírita, a parte de religião, para mim, quase não existia. Na minha família não tem nenhuma tradição religiosa, nenhuma mesmo, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. A família da minha madrasta é espírita, mas eu só era espírita de festa. Eu ia no bingo, eu ia na feijoada, no almoço do centro, mas eu não ia nas atividades, até porque era longe, então eu era mais adolescente e tudo. Eu comecei a frequentar a Casa Espírita, eu tinha 25 anos. Já, eu falo, espírita velha, não sou de berço, né? E eu me atraí muito pela ciência e filosofia, que eram as coisas que me interessavam. Esse negócio de energia, magnetismo, não é? Chakras. Vou estudar sobre isso. E a religiosidade veio tempos depois, através do estudo, da convivência, tudo isso. E com conta disso tudo, Kardec criou um método de pesquisa. Qual foi o método dele? O método científico, que compilou todas as respostas dadas pelos espíritos a perguntas que ele falava sistematicamente, dando origem ao corpo da doutrina do espiritismo.
Então, fui lá em vários lugares, né? Depois, quem quiser se aprofundar, quem já conhece as histórias todas. Quem não viu o filme de Kardec, sugiro que vejam. Vocês já viram o filme do Allan Kardec? Primeiro que é um filme muito bem feito, né? Um entretenimento em si muito bom. E para quem não conhece, né, é incrível. Meu marido foi a gente foi ver no cinema, e ele saiu maravilhado, adorou. Detalhe, os meus sogros são pastores da Igreja Evangélica Batista Shalom. Ele foi criado a vida inteira na Igreja Evangélica. Hoje ele está até fazendo EJE. Agora está mais lá do que cá, porque começou a embarcar e voltou, trabalhando no Rio, mas ele entendeu ali a importância e o entendimento. E ele sempre fala uma frase muito importante para mim. Eu me tornei mais cristão convivendo com o Evangelho do Lar, lá na Coaúdina, do que muitas vezes anos na igreja que ele frequentava. Então, isso se dá pelo exemplo, pela influência que a gente tem na vida das pessoas. Kardec, então, criou tudo para a gente, olha que maravilha, deixou o livrinho tudo pronto, trouxe uma visão de mundo que não considerava o espiritismo uma religião, mas uma doutrina, que unia filosofia, ciência e religião, com o objetivo de explicar a vida sobre a ótica do amor, da caridade e da fraternidade. Algo similar, vamos, né, pontuar a época, né, da Revolução Francesa, que ali já estava acontecendo um burburinho de mudanças de pensamento. E qual foi o legado que Kardec deu? Sua obra influenciou milhões de pessoas no mundo todo, especialmente no Brasil, sendo considerado o pai do espiritismo. Então, aqui a gente, né, muitas vezes escuta isso, é o pai do espiritismo, é o líder do espiritismo, porque, de fato, ele trouxe o Pentateuco, que são as obras básicas, que traduziram para a gente muitas questões. Então, Kardec exerceu um papel de líder? Sem dúvida. Ele decidiu, ele orientou, ele influenciou pessoas, né? Mas ele também fez isso com ele mesmo, através dos estudos, de olhar para suas próprias crenças e convicções e falar, ok, eu vou dar um passo atrás e vou investigar isso daí que estão me falando. Né? Quando cada um, às vezes, recebe um feedback negativo, que a gente fica revoltado quando alguém fala uma coisa mal da gente, né? A gente não quer ouvir, mas é necessário muitas vezes, né? É necessário. Então, ele tem um viés de que, mesmo diante de crítica, perseguição, ele esteve sereno. Ele esteve tranquilo da sua convicção e do seu papel, né, naquele momento. E ele tem quer dizer, né, foi escrito nas obras póstumas, uma frasezinha que resume um pouco disso. Minha força está na minha consciência do dever cumprido. Então, quando a gente fala que se você tem uma missão e está mantendo ela, tu está no lucro, tu está no caminho. Lucro não, né? Porque como a gente já chegou no débito, a gente ainda não tem um lucro, né? A gente já chegou no vermelho, gente. Então, a gente está indo para o azul ali, né? Na nossa continha dos débitos. Mas a força é a consciência. Então, se eu tenho certeza do que eu estou fazendo, se eu tenho a consciência de que eu estou dando o meu melhor, que eu estou me esforçando, apesar de às vezes não conseguir, mas eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor, isso vai me fortalecendo, ou deveria. Às vezes não conseguimos e entramos num processo muito ruim, negativo, depreciativo, mas não deveríamos. E, resumidamente, o que Kardec trouxe para a gente é essa visão de que o verdadeiro líder não busca aplauso, busca coerência. Eu acho que ainda está no meu WhatsApp que eu falava, a palavra é coerência. Para mim, a palavra que rege hoje é a coerência. Porque a gente precisa parar de só falar e agir de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com o que a espiritualidade nos orienta, de acordo com tudo que estudamos, tudo que vivenciamos na nossa sociedade, na casa espírita, no trabalho, na família, nas escolas, certo? Todas as organizações que a gente passa. Ainda falando das obras de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele diz o seguinte, a verdadeira superioridade é a que se conquista pela prática do bem. E por que eu trouxe esse trecho? Porque existem pessoas que exercem o cargo de liderança sem serem líderes. Você vai no trabalho, aí fala assim, fulano de tal é líder de produção. Mas o cara só esculacha, não tem responsabilidade, não sabe nem o que está fazendo tecnicamente, muito menos em termos de gestão.
Esse cara só tem o líder no nome. Não tem coerência. Ele não tem superioridade para conquistar. Ele não faz a prática boa. Ele não faz o bem. Então, ele ganhou o título, mas ele não assumiu o título. E quantas pessoas que a gente, às vezes, olha e pensa assim, nossa, fulano é um líder. E esse fulano nem sabe que é. Porque a gente nunca falou para essa pessoa, você me inspira, você me ajuda, você me orienta, eu gosto de ouvir o que você tem a falar. Então, independente do título que a gente ganha, né, a gente tem uma consequência do nosso comportamento, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente age. E aí eu trouxe também os desafios da liderança de si mesmo. E quais são esses desafios? Primeiro, top 1, reforma íntima, né? Aliás, é o livrinho que eu sempre recomendo, Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour, tem lá na livraria também, que é maravilhoso. Foi o primeiro livro que eu li aqui, quando eu estava estudando o ESG 1, comprei aqui na livraria, e ajuda muito, que é de capítulos. E Hermance tem uma linguagem que eu sempre comento sobre ela, que eu gosto bastante, porque Hermance e Hamed são linguagens mais focadas com a nossa realidade. E você vai vendo ali, reforma íntima sem martírio. Para a reforma íntima, você tem que ter coragem moral. Eu tenho defeitos. Mas não usar isso de muleta, né? Porque na Hermance, ela fala no livro assim, ok, todo mundo sabe que é imperfeito, né? Estamos aqui, sabemos que somos imperfeitos. Mas vai usar isso como desculpa, como muleta, ou o que você vai fazer daqui para frente? Ai, eu não vou comer, eu não vou fazer dieta não, porque eu sou imperfeita, eu tenho um problema e tal. Estou eu lá, fazendo dieta, fazendo exercício, endócrino, nutricionista, hematologista. Mas vai dar certo, gente, estou no caminho. Desafios, orgulho, pressa, falta de empatia. Também são os desafios que a gente tem. Porque é muito difícil assumir que a gente está errado, é muito difícil pedir ajuda num lugar que a gente está, que às vezes todo mundo espera que você seja a solução dos problemas, e às vezes você está precisando de ajuda para resolver os seus problemas. E temos ferramentas, que são ferramentas básicas. O estudo do evangelho, a oração, a vigilância, a caridade. Então, se a gente tem desafios, tá ali a coragem, a escuta ativa, a humildade, eles existem, mas eles não são impossíveis. Quem já ouviu aquela frase? Cada um ganha uma cruz que pode suportar, né? Cada um carrega o peso que Deus permitiu para a gente carregar. Mas se Deus falou assim, tu aguenta 20 quilos nessa anilha aí, e aí tu resolve pegar 2, tá de preguiça, né? Tá de bobeira. Mas Deus vai falar assim, tu aguenta 20, eu vou te dar 30? Não. Ele sabe que tu vai sucumbir. Mas a gente às vezes fala, eu vou pegar assim mesmo. Aí se lesiona. Não é verdade? Então o que a gente precisa ter o tempo todo? Vigilância, orar, pedir orientação a quem pode nos orientar. Espiritualidade, alguns amigos encarnados, pessoas, profissionais, enfim. E aí, uma pergunta muito capciosa. Quem é o seu líder na sua vida? Quem você chama de líder na sua vida? E claro que, ouso dizer que 99% das pessoas vão falar, meu líder é Jesus. Né? Vai botar lá atrás do carro, seguindo Jesus. Não é verdade? Mas por que as pessoas lembram do Jesus ali, especificamente? Foi porque deixou uma obra maravilhosa? Obviamente. Mas porque as atitudes dele colocaram para a gente uma forma diferente de ver do que na época e que se perpetua até hoje, depois de mais de 2000 anos. Ele não impôs, ele convidou. Liderança que é liderança não fala, você tem que vir aqui estudar. Você tem que fazer isso. Convida. Que tal? Dá uma dica. Olha, está acontecendo isso e isso. Te interessa? Ele tinha algo muito forte, que é a coerência entre as palavras e atos. Ele falava,
seja manso. Mas ele saía daí dando Hadouken em todo mundo? Ele tinha coerência. Não que ele não fosse firme, que é diferente. Mas eu nem imagino Jesus xingando palavrão. Fala assim, não dá. Não orna ali, né? Enfim, usavam os termos mais firmes, né? Mas não exatamente isso. E, por último, ele serviu em todos os momentos. Então, quando a gente fala de liderança, a gente fala de servir. Porque quando você é líder para si mesmo, mas você é líder para o outro. Porque o líder influencia, decide e orienta. E aí, continuando nessa saga, vocês conhecem esse cara? Alguém conhece? Não? Claro que não conhece. É meu pai. Esse cara se chama Hugo Mendonça. Tá bonitão, era o casamento do meu irmão, e ele estava bonitão. Nesse dia, o meu pai tinha saído do hospital depois de 20 dias internado, com menos 10 quilos, passou por uma cirurgia, um câncer no apêndice, retirou um pedaço do intestino. Uma batalha muito, muito pesada. 7 dias sem poder beber nem água, só se alimentando pelos alimentos lá nutricionais, não é? Parental. Mas ele, 2 dias depois que ele saiu do hospital, ele foi lá, levou a bolachinha dele, o chazinho, e foi no casamento do meu irmão. Ele, para mim, ali, representou um tipo de liderança. Ele não se preocupou só em falar, eu preciso descansar e eu vou perder esse momento, porque é importante para o meu filho. Ele foi, entrou, porque meu irmão entrou com meu pai, né, no altar. A gente foi criado pelo meu pai, com auxílio da minha madrasta, que é uma mãe-drasta, na verdade. Foi uma mãe mesmo para a gente durante 32 anos que eles estão juntos. Mas ele cumpriu o papel dele, mas quando deu o tempo dele, eu preciso ir embora, e ele foi. Ficou 2 horinhas lá só e foi embora. Mas foi esse cara aí que desde o início falava para mim assim, 2 coisas que eu levo na vida como moral. Ele não tem religião, mas ele acredita em Deus. E ele falava assim para mim, minha filha, trabalhe e seja boa com as pessoas. Seja boa e seja honesta. O resto acontece. E eu vi o meu pai tendo essa fala, mas eu vi o meu pai fazendo essas coisas. Meu pai tinha um funcionário, que o nome dele era Campeão, apelido, né? E campeão por quê? Não era porque ele era o primeiro lugar. Campeão de fazer M. Ele fazia uma besteira atrás da outra. Ele tinha uma dificuldade cognitiva, ele caiu quando criança, né, no berço, ele tinha um problema na cavícula aqui, que ele não movimentava direito o braço. E eu falava, pai, mas o Campeão faz tanta coisa, te irrita tanto. Por que você não manda ele embora? E eu lembro até hoje, eu trabalhava com ele, eu tinha 19 anos, e ele falava assim comigo, minha filha, se eu demitir o Campeão, ele não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Então tá bom. Deixa ele fazer umas besteiras, coloca ele no negócio aqui, com menos responsabilidade. Quando ele me falou isso, eu vi a importância que ele tinha de se ligar com as pessoas. Aí ele arrumou outro também, agora que já está 13 anos com ele. Também não faz metade do que ele quer. Mas ele fala, não, mas ele tem potencial. Eu acredito que um dia ele vai. Ele só precisa de apoio. 13 anos depois. Mas ele não desiste. Meu pai ele fala assim, eu acho que eu tenho uns filhos espirituais perdidos por aí, que eu estou tendo que resolver esses problemas. Mas ele é um pai. Ele é uma pessoa comum. E por que quando a gente pensa em liderança, a gente só bota os grandes tops da galáxia? Ou é Jesus ou é ninguém? Por que a gente não reconhece na família as pessoas que nos orientam, nos formam, nos ajudam, decidem e influenciam positivamente? Por que a gente não vê no nosso grupo social, no trabalho, na casa espírita, em vários lugares, a necessidade que a gente tem do desenvolvimento de pessoas que possam ser essas pessoas? Meu pai não é perfeito, apesar, né, de eu ter tanto amor e achar, mas eu sei que ele não é. Assim como eu não sou, como nenhum de nós é. Mas ele se esforçou muito para mostrar para a gente valores do bem, de responsabilidade, o tempo todo. Para a gente, eu e meus 2 irmãos, que nós somos em 3. Então, hoje, para mim, eu olho para as pessoas, como eu olho para o meu pai,
com outro olhar. O que essa pessoa está querendo me dizer? O que essa pessoa pode me ajudar? E o que eu posso ajudar para essa pessoa? Meu pai passando por um problema de saúde gravíssimo, foi a primeira vez que eu vi ele chorar e se emocionar. Porque ele me falou exatamente essa frase. Eu vim de uma época, minha filha, que a gente tinha que ser forte, que homem não chorava, e que eu estou sendo fraco agora que eu estou no hospital. E ali, naquela hora, eu falei, não, pai, você está sendo forte, você está encarando essa doença, está mandando ela para aquele lugar e vai conseguir passar. Passou. Aí ganhou mais um desafio agora recente da quimioterapia. Né? Mas estamos firme. Já estamos para a 8ª sessão de químio, sem praticamente sintoma nenhum e abaixando as taxas. Hoje a gente viu, todo domingo sai o resultado, né, dos exames de sangue e está indo. A forma como ele enxergava isso, ele sabia que ele não podia se fazer ruim, mas em momento nenhum ele quis também se deixar ajudar. E a doença trouxe essa reflexão, que muitas vezes a gente não percebe. Mas não esperemos ficar doentes para que as coisas aconteçam, né? Vamos começar a olhar para as lideranças que já estão ao nosso redor, pedir orientação ou orientar se nos formos colocados como tal. E aí, nesse livrinho aqui, para a gente já ir encerrando, que eu baseei uma parte do estudo aqui, ele tem um capítulo chamado Liderança, né? E é um capítulo, gente, de 2 pagininhas, mas que bate doído. Diz assim: fico penalizado com a situação dos companheiros que se acham investidos de alguma tarefa missionária. Em grande maioria, nós estivemos e estamos na tarefa do karma. Que esta ilusão não nos acometa e, se porventura já nos tiver acometido, não perdure conosco. Qualquer cargo tem enorme poder de fascínio. Liderança? A que precisamos é sobre nós mesmos. Liderar os nossos impulsos infelizes, as nossas inclinações negativas, exercendo o máximo controle sobre elas. Subalternidade? O que precisamos é de mais humildade, de nos reduzirmos ao extremo para que o nosso orgulho desapareça. Quantos irmãos de ideal, infelizmente, não se confinam no círculo do próprio suposto poder? Poder sobre quem? Qual a autoridade espiritual de que se encontram investidos? Estamos numa doutrina livre, em que a responsabilidade é a opção de consciência. Ninguém precisa de autorização para ser médium, para abrir um centro espírita. O espiritismo é a única doutrina com total liberdade. Liberdade de fazer o que devemos e o que não queremos, bem entendidos. O cetro do espírita é o cabo de uma pá de mexer latão de sopa. Aqui, esse texto traz para a gente esse aspecto importantíssimo do que a gente tem enquanto liderança. Não é cargo, não é luxo, não é para ficar luxando, como diz o povo. É para a gente ter responsabilidade com o que a gente faz, com o que a gente fala e com quem a gente faz e fala. E aí, claro, né? Eu sou uma pessoa que trabalha na área de qualidade, saúde e segurança. Checklist, eu adoro, né? O tio Márcio, que é da operação, sabe disso, né? Sempre tem um checklist. Vamos subir em altura, checklist. Vamos trabalhar em espaço confinado, checklist. Máquina, checklist. E aí eu fiz uma brincadeira aqui de um checklist para a gente começar a ver em que momento da liderança sobre nós mesmos nós estamos, né? Então, o primeiro é autorresponsabilidade. Eu estou sendo autorresponsável? Eu estou olhando para as minhas atividades e avançando com responsabilidade? Segundo, prática espiritual e vida interior. Essa vida interior não é aqui no interior de Rio das Ostras, não, tá, gente? É o interior nosso, do nosso corpite, nosso coração, da nossa alma. Então, aí eu estou tendo uma prática espiritual, eu estou tendo uma vida, de fato, necessária e desenvolvida para a espiritualidade. Moral, eu tenho ética e valores que me fazem ser uma busca por uma pessoa do bem. Foco em servir, eu estou servindo, eu estou dando meu tempo para as pessoas, eu estou sendo caridoso
porque não é só dar alimento. O alimento é importantíssimo, como bem disse o tio Márcio, para as famílias que aqui precisam. Mas, às vezes, é um vizinho que precisa de meia hora tomar um café para desabafar sobre uma situação da vida. Isso não custa nada além de 30 minutos da sua vida. Comunicação e estudo. Saber falar melhor, não é para ser um orador espírita maravilhoso, mas para poder falar com as pessoas e fazer com que se compreenda uns aos outros. Estudo, porque lembra das duas asas que a gente desenvolve para ser evoluído? A asa moral e a asa intelectual. E por último, porém não menos importante, humildade e respeito. Eu posso não concordar com as coisas que me falam, mas eu tenho que ter respeito pelas pessoas. Independente de eu achar que está certo ou errado. Ser humilde também vai levar a gente para um patamar de, opa, deixa eu botar um pezinho atrás para ver se eu não estou viajando na maionese, achando que eu sou a maioral, né? E a reflexão final que eu deixo para vocês é, liderar é cumprir uma missão, seja no lar, no trabalho, na casa espírita ou na sociedade. Então, o convite que eu faço para vocês é um convite que eu faço cotidianamente na minha vida. O que eu vou fazer de melhor? O que eu vou avançar? O que eu vou fazer no meu dia a dia, no básico, no trânsito, quando eu acordo com a minha família, quando eu vou embora, na casa espírita, no trabalho, na escola. O que eu vou fazer para cumprir a minha missão? Que pode ser que cada um tenha uma aqui, né? Cada um fez o seu planejamento reencarnatório. Mas, com certeza, todos temos uma missão em comum. Evoluir, avançar. Então, o que eu estou fazendo para evoluir e avançar um pouquinho, moralmente e intelectualmente? O que eu aprendi, o que eu fiz, o que eu executei para eu atingir essas duas formas de evolução? Então, que a gente consiga aí ter bastante tempo para refletir sobre isso. Eu gostava muito, sempre vinha aqui aos domingos, né? E eu gostava muito porque era como eu começava a semana. Aí eu voltava para casa assim, ó, com as caraminholas, né? Então, espero que tenha, né, contribuído um pouco com o estudo para vocês, porque são coisas que a gente reflete e às vezes não se percebe, né? Então, muito obrigada pela paciência de vocês. Boa noite.